Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo resumo das nossas aulas, né? Conforme eu falei, nós vamos tentar sempre publicar lá vídeos resumos no nosso canal, né? Resumos que vão ficar lá, né? E aí vocês podem recorrer para dar aquela revisada, complementar o que foi visto em aula, né? Então serão vídeos geralmente muito curtos, né? Ali em torno de 5, 8 minutos no máximo, né? Então o de hoje será a respeito da nossa aula de documentos da qualidade, né? Bom, na nossa aula de documentos da qualidade, nós vimos o seguinte: nós vimos que o sistema de documentação do controle de qualidade ele é um sistema que nós falamos que ele é hierarquizado. Isso por quê? Porque ele é dividido em níveis, né? O sistema de documentação do controle de qualidade ele é dividido em níveis, né? Especificamente, ele pode ser dividido em 4 níveis hierárquicos. E aí nós falamos do primeiro nível do nosso sistema de documento que é hierarquizado. Bom, nesse primeiro nível nós falamos, né, fazendo aí uma relação, nós falamos da Constituição. É como se esse primeiro nível, considerando que o controle ele é tipo uma constituição, né? Ele considerando o controle como se ele fosse um país, né? Esse primeiro nível hierárquico de documentos ele seria como se fosse a constituição do país. Então ele é aquele primeiro nível de documento, o qual todos os outros documentos estão abaixo dele, né? Não, ele é o documento que manda mais do que os outros. Os outros documentos que vierem após ele, apesar de serem documentos geralmente mais detalhados para determinados assuntos, né, não são documentos que não podem contrariar esse documento que está no topo da pirâmide hierárquica dos documentos de controle de qualidade, né? Esse documento lá do primeiro nível documental do controle de qualidade é o que nós chamamos de manual da qualidade, né? Então, o manual da qualidade, fazendo essa relação aí, imaginando como se o controle fosse um país, né? O manual da qualidade seria como se fosse assim a constituição do país, né? Como se fosse a lei mor do país, né? E aí o que é que tem lá nesse manual de qualidade? O que é que contém então esse documento que está no primeiro nível hierárquico dos documentos do controle de qualidade, né? Está no topo da pirâmide? O que é que está contido nesse documento? Bom, esse documento, o manual da qualidade, ele contém coisas gerais, né? Ele não especifica, ele não detalha muito determinadas coisas, ele não vai detalhar um processo, por exemplo, como é o passo a passo de um determinado teste que deverá ser realizado em um controle de qualidade. Não, essa não é a função do manual da qualidade. O manual da qualidade ele vai determinar coisas gerais, ele vai falar de diretrizes gerais, ele vai falar de políticas de uma maneira geral, né? Então, o manual da qualidade ele vai ter política da gestão da qualidade, isso vai estar lá no manual da qualidade, né? De maneira geral, como é que as coisas deverão ser feitas ali naquele laboratório de controle de qualidade, né? O manual da qualidade ele também vai falar da estrutura organizacional, né? Então, por exemplo, o organograma é algo que cabe dentro do manual da qualidade, pode estar contido dentro do manual da qualidade. Então, o manual da qualidade ele pode determinar quem vai ser chefe de quem vai ser responsável por que cargos deverão ser ocupados dentro de um laboratório de controle de qualidade. Isso cabe dentro do manual da qualidade, né? Então vejam que são orientações gerais, diretrizes gerais, políticas, coisas gerais. Ele não vai especificar, por exemplo, ele não vai dizer para você o passo a passo de como deve ser feito um determinado teste de análise em um comprimido de pirona, por exemplo. Não, isso é função de um outro documento que nós veremos já já. Então, primeiro nível documental, nessa hierarquia documental no controle de qualidade, é o manual da qualidade, né? Ele é como se fosse, repetindo, né? Ele é como se fosse a constituição do controle da qualidade, né? Ele é aquela lei maior, porém fala de coisas muito gerais, né? Ele não vai detalhar cada procedimento, ele vai falar de uma maneira geral como será a sua política de qualidade. Bom, seguindo aí, então, nessa hierarquia documental, nós temos o segundo nível de documentos. Nesse segundo nível de documentos, nós temos os procedimentos operacionais padrão, ou simplesmente a abreviação POP, né? Procedimento Operacional Padrão. O que é, então, um POP, um procedimento operacional padrão? Procedimento operacional padrão, esse sim é um documento que vai detalhar como é que serão realizados os testes em controle de qualidade. Então, por exemplo, o detalhe, o passo a passo de como deverá ser realizado, como deverão ser realizados os métodos analíticos, por exemplo, no controle de qualidade, estão contidos no POP, né? O ideal é que você tenha um POP para cada produto que você produz no seu laboratório.
Então, digamos que você fabrica lá, por exemplo, comprimidos de dipirona, que você tenha um POP de análise de comprimidos de dipirona, detalhando cada um dos testes, como é que você vai realizar cada um dos testes nesse comprimido de dipirona. Seguindo ainda na nossa hierarquia documental, no terceiro nível dos documentos, né, nessa hierarquia de documentos do controle da qualidade, nós temos o que nós chamamos de instruções operacionais, ou simplesmente pela sua abreviação, IO, ou documentos da qualidade, DQ. Né? Em alguns lugares elas são chamadas de instrução operacional, em outros lugares esse terceiro nível documental é chamado de documentos da qualidade, mas isso são sinônimos, né? Vai depender do lugar. Então, o que é que são então as instruções operacionais ou os documentos da qualidade? Bom, a melhor definição que eu já vi desses documentos, né, de instruções operacionais ou documentos da qualidade, dizia o seguinte: olha, esses documentos são algo que, em tese, você poderia colocar em uma moldura e pendurar na parede. Então, quer saber se algum documento, se algum documento, seu controle de qualidade, se encaixa nessa definição de instrução operacional ou documento da qualidade? Imaginem o seguinte, façam a seguinte pergunta: eu poderia, em tese, pegar esse documento e moldurar e pendurar em uma parede? Se isso for possível, né, então você estará falando de uma instrução operacional ou documento da qualidade, um IO ou DQ. Né? E aí, exemplos de documentos que se encaixam nesse conceito. Né? São documentos assim, por exemplo, os cronogramas de trabalho. Olha, vejam, o cronograma de trabalho é algo que, em tese, você pode pendurar, afixar em um quadro, você pode pendurar em uma parede. Né? Um outro exemplo de instrução operacional, o documento da qualidade, são as especificações e desenhos de máquinas. Né? Então, às vezes, a gente tem lá um desenho de uma determinada máquina que dá uma instrução rápida para um determinado funcionário, né, que deve apertar um botão A, depois um botão B, depois um botão C. Então, você tem lá o desenho da máquina, né, e essas instruções rápidas, e isso, em tese, você deve, inclusive, estar perto, próximo da máquina, pendurado lá em algum lugar. Né? Então, é algo que, em tese, né, hipoteticamente, você poderia até emoldurar e pendurar em uma parede. Então, também é um tipo de documento que se encaixa dentro desse conceito de instrução operacional ou documento da qualidade. Né? Um outro exemplo são as instruções de trabalho, como, por exemplo, a escala de trabalho. É algo que deve, inclusive, ser afixado em quadros de aviso. Né? Então, também se encaixa nesse exemplo, também é um exemplo de instrução operacional ou documento da qualidade. Bom, e no quarto nível documental dessa hierarquia, nós temos os chamados registros da qualidade, ou simplesmente a abreviação RQ, registros da qualidade. O que seriam, então, os registros da qualidade nesse quarto nível hierárquico? Os registros da qualidade nada mais são do que documentos, do que tipos de documentos do controle da qualidade, onde você pode anotar dados e resultados. Né? Registros da qualidade nada mais são do que isso, são documentos onde você anota os seus resultados, onde você pode anotar os seus dados. E aí nós temos diversos exemplos, como os resultados de inspeção, registros de aferições, são tipos de RQ, né? Você vai anotar lá os resultados das suas aferições, e o próprio laudo analítico do controle de qualidade, um dos documentos mais importantes do controle de qualidade, nada mais é do que um lugar onde você anota o resultado das análises, dos testes que você realizou no seu produto acabado, no seu medicamento ou na matéria-prima que entra no preparo desses medicamentos. E nada mais é do que um registro da qualidade. Portanto, aí nós temos a pirâmide hierárquica dos documentos utilizados em controle de qualidade montada. Lá no topo nós temos o manual da qualidade, em seguida os POPs, ou procedimentos operacionais padrão. Logo abaixo nós temos as instruções operacionais ou documentos da qualidade. E no finalzinho, na base da pirâmide, nós temos os famosos RQs, ou registros da qualidade. Aí nós temos um exemplo de POP, né, o procedimento operacional padrão. Então aqui nós temos um exemplo de POP. Né, e aí o POP, notem que o POP ele tem o nome do POP, né, ele tem alguns elementos obrigatórios, outros elementos que não são necessariamente, não são obrigatórios, né, vai depender da empresa para empresa se vai ou não incluir esses elementos, mas alguns elementos do POP são obrigatórios. Né. Então que elementos são esses do POP que é
que são obrigatórios, né? Como elementos básicos de um POP, ou seja, elementos que no mínimo devem estar lá num POP, no procedimento operacional padrão, nós temos o título. O POP no mínimo deve ter título, um número de controle, que esse número pode ser sequencial ou não, dependendo da empresa, um número de revisão, quantas vezes esse documento já foi revisado, o nome de quem aprovou e de quem elaborou, a descrição do método, né, obviamente, né, o POP é isso, o POP é o detalhamento dos testes que você vai realizar, então a descrição do método é fundamental, e as responsabilidades, né, quem é responsável pelo quê, por fazer o quê, né, por fazer que etapa daquele POP. E aí nós temos o exemplo de um RQ, né? Aí projetado na tela, nós temos o exemplo agora de um RQ, um registro da qualidade. Assim como o POP, o registro da qualidade ele também tem alguns elementos que são obrigatórios, né? Então, como elementos obrigatórios do registro da qualidade, nós temos o título, óbvio, né? Então o título tem que ter ele tem que ter dizendo o que é aquele registro, né? Então tem que ter lá, por exemplo, laudo de análise de comprimido de paracetamol, o número do lote do produto que está sendo analisado, no caso de ser um laudo, né? De ser um laudo de controle de qualidade, né? Ainda como algo obrigatório nesse laudo, nós temos, por exemplo, o número de controle, né? Também deve estar lá. O número de revisão, então quantas vezes aquele laudo já foi revisado. O nome de quem analisou o produto e o responsável pelo controle de qualidade também é algo obrigatório no laudo. Algo obrigatório também é a data de realização dos testes. Os testes que foram realizados, tanto testes de TO quanto de identificação, como outros tipos de testes. Deve estar lá dizendo que testes que você realizou naquele laudo. As especificações, né, a partir de quanto a quanto que o seu produto está aprovado, né? Então, por exemplo, foi um teste de TO de 95% a 105%, né? Qual a faixa de aceitação do seu teste? Tem que estar lá também no laudo. Um outro item obrigatório do seu laudo são os resultados, obviamente, né? É para isso que você tem um laudo, para você registrar os dados, né? Os resultados dos seus testes. Então, registrar lá, por exemplo, os valores de TO que você encontrou depois que você realizou seus testes, né? Os valores lá de outros testes que você foi realizando no controle de qualidade. E a referência do teste também pode estar lá contida no laudo, né? Então, o laudo do controle de qualidade, o principal registro do controle de qualidade, ele deve ter alguns elementos obrigatórios, né? Obrigatoriamente ele deve conter alguns elementos que a gente chama de elementos básicos do laudo. Tá? Bom, gente, então esse foi um breve resumo aí dos nossos da nossa aula de documentos da qualidade, né? Conforme eu falei, eu vou tentar sempre estar publicando lá resumos, né, das nossas aulas, não só dessa disciplina, quanto de outras disciplinas que eu também ministro, né? E eu peço aos senhores que, por favor, se quiserem, né, se inscrevam lá no canal, recomendem o vídeo, né, e também ativem lá as notificações, porque aí vocês ficam recebendo avisos sempre que sair um novo vídeo, né? Muito obrigado e até mais.